Dia? Sim. Muito bem. Nós, na Escola Bíblica Dominical, nos últimos meses, nós temos abordado o tema da santificação ou santidade pela graça. E estamos a abordar o assunto para aqueles que são casados e para aqueles que não são casados. Então, para os casados, temos usado o livro Casamento Sagrado. E neste livro, o autor, a tese do autor, a proposta do autor é que, mais do que sermos felizes, o casamento serve para nos levar à santidade. Nosso relacionamento vai, se estivermos atentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, vai nos levar então a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Os não casados também estão a fazer isso em várias faixas etárias. E então esse é o tema que temos abordado. Claro, vale a pena lembrar o que significa a palavra santo, e de forma muito simples significa ser separado para Deus, para ser usado por Deus, para o agradar ao fazer a sua vontade. E claro, nós sabemos que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se estamos em dúvida qual é a vontade de Deus para a minha vida, a Bíblia responde: a vontade de Deus para a nossa vida, para a tua vida, para a minha vida, é a santificação. Há outros textos que também mostram que o desejo do Senhor é, de facto, a nossa santificação. Não só o desejo, mas a vontade e determinação expressa dele. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então isso vem desde o Velho Testamento, e Pedro refere isso novamente no Novo Testamento. Então a santidade é algo que Deus espera do seu povo. Um povo separado, um povo diferente, que vive para ele, que o obedece, não um povo perfeito, claro, mas que caminha no sentido da perfeição, com a ajuda do Espírito Santo e debaixo do ambiente de graça, sem dúvida. E claro que os relacionamentos em geral ajudam a identificar as áreas que precisam ser trabalhadas em nós pelo Espírito Santo. E o casamento faz isso com uma naturalidade grande e com muita força. Na verdade, o casamento pode trazer ao de cima o pior de nós, mas, por outro lado, exige o melhor de nós. E esse melhor só é possível darmos se nos submetermos à transformação que o Espírito Santo faz no nosso interior, à medida que identificamos no relacionamento essas áreas de dificuldade. Então, é isso que temos visto na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que alguns têm dificuldade de vir, mas sempre dá tempo de participar ou de fazer perguntas àqueles que não podem vir, para saber um pouco mais e crescermos juntos em santidade, crescermos na graça do Senhor. E o texto de hoje vem nessa linha de reforçar isso que estamos a ver na Escola Bíblica Dominical. Então, gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá no texto que já foi lido, vou reler, Mateus 19, de 1 a 12. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então diz assim o texto: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?
ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará a cometer adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e sabemos que se queremos ser santos, nós precisamos alinhar a nossa vida com os princípios da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo e sendo graciosos para conosco próprios e uns para com os outros. E que essa palavra que vamos meditar agora possa tocar a nossa mente e o nosso coração, de tal maneira que essa transformação possa acontecer e que possamos crescer em santidade e a cada dia sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está interessado na nossa vida e sabemos que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e somos gratos por tão grande privilégio de podermos abrir a Tua palavra e de contar com a assistência do Teu Espírito Santo para tocar o nosso ser. Então, estamos aqui dependentes do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Bom, o texto fala acerca dos casados e dos não casados. Então, vou começar porque a parte inicial fala acerca dos casados. E nós vimos aqui que Jesus estava a fazer um certo caminho entre duas regiões e ele curava as pessoas, a fama dele já incomodava os fariseus e os fariseus então aqui levantam perguntas complicadas para Jesus, que eram na verdade armadilhas para que ele pudesse cair e mostrar contradições. Eles queriam acusá-lo de ser um falso mestre ou de ser contrário aos costumes e às normas religiosas da altura. Então eles queriam apanhar Jesus em alguma falha, em alguma dificuldade. Então levantavam perguntas exatamente só com esse intuito. Então primeiramente perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então, existiam algumas escolas rabínicas naquela altura que tinham posições diferentes quanto a esse assunto. Uma mais conservadora, outra mais liberal, que dizia: olha, o homem pode se divorciar por qualquer motivo, né? E basta querer e inventar ou identificar qualquer razão e pode dar uma carta de divórcio à sua esposa e está livre. Então, mas Jesus não quer entrar nessa discussão das duas escolas, e essa discussão poderia gerar uma grande confusão, um debate sem fim. E Jesus então responde, sem entrar nessa disputa que existia na altura. Jesus, na verdade, sobe a fasquia. Ele defende a mulher de abusos e ele aponta diretamente às Escrituras e volta para o início de tudo. Ele se baseia na criação,
ao citar Gênesis 1, 27 e 2, 24. E a resposta dele, então, é baseada nas escrituras que existiam disponíveis na época, particularmente em Gênesis. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, Jesus reafirma que a união conjugal é como uma cola para a vida e, sendo esse o plano do Deus Pai, na criação, a separação não tem qualquer cabimento. É isso que Jesus responde, sem entrar nas questões de debate das duas escolas, ou talvez até outras que existiam na época. Para além disso, para além dessa resposta de Jesus, nós sabemos que, e temos visto no livro que temos seguido na escola dominical, que toda a Bíblia coloca o casamento como uma representação visível do relacionamento de Deus com a humanidade, particularmente com a sua igreja. Ou seja, Deus deseja um relacionamento de profundo amor e intimidade para sempre, para sempre. Deus não vai mudar. O relacionamento que Ele quer conosco é eterno. E nós temos consciência dessa verdade, então devemos, de facto, levar em alta consideração o nosso casamento. E claro que, nesse aspecto, o caminho para a santidade, ou seja, a transformação pessoal, é algo de vital importância para a preservação do relacionamento. Porque se não mudarmos à medida que o relacionamento avança, mudarmos a nós próprios, né, não o cônjuge, sem dúvida o casamento vai sofrer, vai ser deficiente. Mas tendo em conta a importância que o casamento tem no plano de Deus e o que ele simboliza, a representação que ele é do amor de Deus para o ser humano, só saber disso já nos dá uma responsabilidade de querer acertar o passo, de querer manter o nosso casamento a esse nível de representação que lhe é dado pela Bíblia. Claro, nós somos falhos e estamos a falar num contexto de graça, de chance de acertar e de consertar sempre. E cabe também aqui, se calhar, uma reflexão sobre os tempos que nós vivemos hoje, onde o casamento idealizado por Deus é questionado de várias maneiras. Quando, por exemplo, as pessoas levantam assuntos sobre as novas formas de casamento, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu penso que, claro, há conversas que podem acontecer, mas não vale a pena entrar numa discussão sem fim. Como Jesus não entrou numa discussão sem fim aqui. Basta fazer o que Jesus fez, voltar ao início das coisas nas Escrituras. E a própria referência que Jesus faz de Gênesis mostra que o casamento é entre um homem e uma mulher. Ponto. Aliás, em outra ocasião, sob tentação, Jesus sempre respondia com as Escrituras ao dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Então, vale sempre a pena voltar à criação. Outra coisa que está muito difundida, cada vez mais difundida e defendida, é a chamada ideologia de gênero, que afirma que a biologia não define o sexo da pessoa, e sim a sua escolha pessoal em algum momento da vida, quando isso for possível. E é interessante esse aspecto, porque essa semana eu e a Cidinha fomos comprar uma prenda para uma pessoa que está grávida. E, claro, o bebê ainda é muito novinho e não sabemos ainda, os pais também não sabem ainda qual o sexo da criança, então não sabíamos, então queríamos comprar alguma coisinha, alguma lembrança neutra, de cor neutra. Mas aí eu falei para a Cidinha: bom, mas a ideologia do gênero nos autoriza a comprar qualquer cor, pode ser cor-de-rosa ou azul,
Porque a criança tem que experimentar tudo para um dia ela decidir o que ela vai ser, né? Se essa ideologia tem alguma razão, não temos que nos preocupar com isso. Isso é um absurdo, isso é um horror, né? Mas essa discussão está aí fora. Mas se seguirmos o exemplo de Jesus, e se voltarmos ao início, à criação, às Escrituras, ao que o Criador fez, está escrito lá, homem e mulher os fez. E não homem ou mulher os fez. Homem e mulher os fez. Mas voltando ao texto a respeito do casamento, Jesus insiste em falar do casamento, mas os fariseus insistem em querer falar sobre divórcio. E não contentes com a primeira resposta que Jesus deu, quando ele volta para Gênesis, quando ele volta à ordem da criação, então eles perguntam novamente, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Então, Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, podemos falar muito sobre isso, voltar ao Antigo Testamento, ver de onde eles tiraram essas ideias, e etc., etc., mas eu não queria fazer isso, não temos tempo para fazer isso. Eu queria simplesmente dizer que para crescermos no contexto do casamento e para mantê-lo ao longo dos anos, sem dúvida nós precisamos ter os nossos corações flexíveis. Porque Jesus afirma que, olha, há exceções e Moisés permitiu, deu permissões, mas por causa da dureza do coração de vocês, porque não foi isso que Deus planeou. Não foi assim que Deus planeou. Então precisamos olhar o nosso coração para ver se o nosso coração continua flexível, se ele continua compreensível, humilde, perdoador. E hoje pela manhã o assunto do livro envolvia também o perdão. Se nós continuamos com o coração amoroso, ensinável, se nós permitirmos que o Espírito Santo continuamente amoleça o nosso coração para crescermos em santidade e para o relacionamento ser abençoado e continuar. Às vezes, o nosso relacionamento, por causa dos acontecimentos, atritos e conflitos, endurecem o nosso coração. E quando endurecemos o nosso coração, o relacionamento sai prejudicado, sem dúvida. E é esse o caso que Jesus aponta. Então precisamos cuidar e ver como está o nosso coração, para que nós estejamos abertos à transformação que o Espírito Santo continuamente quer fazer em nós, para sermos bênção na vida do nosso cônjuge, bênção na vida das pessoas com as quais nos relacionamos, e para que o casamento continue, para que a gente cresça em santidade e à imagem do Senhor Jesus. Mas esse texto também fala sobre os solteiros. Fala sobre os solteiros. Os discípulos ficaram admirados com as respostas que Jesus deu acerca do casamento. Eles não esperavam essas respostas. Então eles afirmam assim, bom, ok, então o casamento é para sempre, Jesus falou, né? Casamento é para sempre. Quem se divorcia tem o coração duro. Deus, desde o início, planeou diferente, um casamento entre um homem e uma mulher para durar a vida toda. Então eles perguntam assim, bom, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Então parece que eles alinhavam com um caminho mais fácil. Ou seja, do divórcio por qualquer motivo. Era uma das escolas, a escola de Hillel, falava, olha, o homem pode se divorciar por qualquer motivo. Então parece que era um caminho mais fácil e que, olha, se calhar, eles estavam seduzidos por essa corrente. Portanto, se o casamento é assim para ser levado tão a sério,
Então eles disseram, também para chocar Jesus, que seria melhor não se casar. O que na altura não era bem visto, porque a pessoa, para ser abençoada na cultura judaica, tinha que casar e ter filhos. Tinha que casar e ter filhos. Então, foi também algo para chocar. E a resposta de Jesus os surpreende mais uma vez. E ele cita os eunucos, e algumas traduções não trazem isso, por isso que eu li na Nova Versão Internacional, ele cita os eunucos, nós já vamos falar. Então Jesus diz assim, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Bom, como eram vistos os eunucos pelos judeus? Como eram vistos os eunucos naquela época? Ora, nós sabemos que eles não tinham a bênção do casamento e da procriação, certo? Nós sabemos isso, certo? Eles não tinham condições de casar, porque eles não tinham condições de gerar filhos. E havia dois tipos de eunucos. Os que foram tornados eunucos pela natureza, ou seja, nasceram assim, com alguma dificuldade, com deficiências nesta área, ou aqueles que foram tornados eunucos pelos homens. No caso, foram castrados fisicamente. Então, eles, os eunucos, eram proibidos de entrar no templo. Também a ameaça de ser feito um eunuco era compreendida como uma punição divina. Então, não era uma coisa boa ser um eunuco naquela altura. Mas Jesus cita aqui os eunucos. E por qual razão, então, Jesus usa o eunuco como modelo para quem não quer casar? Porque o eunuco clarifica que o chamado a ser solteiro requer abrir mão não só do casamento, mas também da intimidade sexual e também da possibilidade de ter filhos. Também porque o eunuco era um modelo de completa lealdade e serviço dedicado ao rei. O rei tinha eunucos, porque os eunucos podiam cuidar do seu harém. O eunuco não era uma ameaça para o rei, porque ele não tinha descendência. O eunuco era completamente confiável, tinha acesso à intimidade do rei. Alguns dizem que Daniel foi um eunuco. É uma possibilidade. Mas sabemos que naquela altura poucos não se casavam. Mas hoje, participei de uma conferência algum tempo atrás e recebi uma informação que já partilhei com alguns aqui, mas fiquei surpreso que pela primeira vez na história, os solteiros adultos, incluindo os divorciados, já ultrapassam em quantidade os adultos casados no mundo ocidental. Ou seja, há mais solteiros do que casados na sociedade europeia hoje, desde já há alguns anos. E isso é uma tendência, pelo menos por enquanto, no Ocidente. Então, já há mais solteiros no mundo, adultos, estou falando adultos, do que casados na sociedade ocidental. Mas, já naquela época, Jesus promove a redenção do eunuco. Interessante. Colocando-o como modelo para os não casados, e não só. E é nesse contexto que Jesus introduz um terceiro tipo de eunuco. Aquele que se faz eunuco, ou seja, é uma decisão consciente, não é um ato físico. Aquele que se faz eunuco a favor do reino dos céus, a favor do reino de Deus. Então eu imagino que essa resposta de Jesus aos discípulos tenha sido um choque ainda maior. Se eles já tinham ficado chocados com a primeira resposta de Jesus acerca do casamento,
Agora então é que eles devem ter ficado completamente chocados, porque eles provocaram Jesus. É melhor não casar? E Jesus fala, sim, sim, tem um modelo aqui. Quem não casa, quem quer ficar solteiro, tem que se fazer eunuco para o reino dos céus, em favor do reino dos céus. Ou seja, abrir mão de casar, abrir mão da sexualidade, abrir mão do desejo de ter filhos a favor do reino de Deus. E Jesus mais acrescenta que essa condição não é para todos. Somente alguns irão aceitá-la e vivê-la. E Paulo, de certa forma, confirma isto ao escrever, lá em 1 Coríntios 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardente de desejo. Então, o significado de eunuco está totalmente no rei a que ele serve. Igualmente quanto à sua suficiência, o rei é totalmente suficiente para o eunuco. Ele depende totalmente do rei para o seu bem-estar, para a sua vida, inclusivamente quanto ao seu futuro. O seu serviço ao rei reflete uma completa lealdade e não comporta distrações ou preocupações. O eunuco, quando estava na corte de um rei, existia só para isso mesmo. Ele não se distraía com mais nada, era só servir de forma fiel e leal ao rei. E Paulo, mais uma vez, aí em 1 Coríntios, diz assim, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Então, portanto, Jesus termina do versículo 12, o último que nós lemos, ao dizer que a pessoa que pode aceitar esse desafio, vou usar a palavra celibato, cujo modelo é o eunuco, deveria aceitá-lo. E é exatamente assim que a Bíblia retrata Jesus. Como um solteiro celibatário por causa do reino de Deus. Jesus estava a falar dele. Ele é o nosso modelo final de santidade. Mas é interessante que se Jesus entrasse numa das nossas igrejas evangélicas, ele seria logo chamado de encalhado. Com seus 30 anos, ele logo seria chamado de encalhado e algumas pessoas rapidamente iam querer apresentar algumas raparigas para ele. É ou não é verdade? Nós temos de parar com isso. Nós temos de parar com isso. Permanecer solteiro e santo e íntegro foi uma opção dele. E ele fala disso aqui. Ele era bem resolvido, ele estava de bem com a vida. Ele não vivia só, ele não vivia em solidão. Pelo contrário, ele andava com muitos amigos, até com mulheres que o seguiam. Ele tinha família e ele mesmo disse, a minha família, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele foi a festas, foi a casamentos, e num casamento, conforme relatado lá em João capítulo 2, ele abençoou aquela festa, ele transformou a água em vinho. Enfim, Jesus ele recebeu isso, e aceitou isso, e viveu isso, e diz, olha, quem puder aceitar isso, da parte do Senhor, olha, deve aceitar e viver assim. E viver assim. Mas é verdade que Jesus também é noivo.
De qualquer forma, ele é noivo. E nós somos a sua noiva. Então, essa presente ordem um dia vai acabar. Casamentos e ser solteiros ou não, todos nós vamos participar das bodas do Cordeiro no futuro e vamos viver com ele para sempre. Certo? E essa é uma realidade. Então, ambos, casado e não casado, de certa forma, nesse texto, apontam para o Evangelho. A Bíblia coloca um padrão elevado para o casamento e, ao mesmo tempo, Jesus espera que sejamos como Ele, santos e com a nossa atenção completa, não dividida, voltada ao nosso Rei. Ambos, casado e não casado, pertencem à família de Deus. Na antiga aliança, a ordem ou o mandato da criação era para ser frutífero e se multiplicar fisicamente. Portanto, o casamento e os filhos eram essenciais para ser considerado uma pessoa abençoada. Na nova aliança, marcada pelo sangue de Jesus, a ordem ou o mandato do Evangelho é ir e fazer discípulos. Ou seja, a reprodução é espiritual. Tanto casados e solteiros podem gerar filhos espirituais e família de fé, sendo ambos, então, tendo ambos a possibilidade de ser considerados abençoados. A minha pergunta é: o que estamos a fazer com as nossas vidas, seja na condição de casados ou de solteiros? Temos levado a sério o que Deus, desde o início, lá na criação, estabeleceu? Temos levado a sério a santidade de um povo que Deus quer que seja sua propriedade exclusiva, para uso exclusivo dele, para modelo para o mundo? É interessante que nesse texto, Jesus deixa absolutamente claro que a sexualidade é para ser praticada no contexto do casamento. Eunuco não fazia sexo. E ele diz que quem não casar tem que se comportar como um eunuco. Numa sociedade totalmente erotizada como a nossa, parece até um contrassenso falar sobre isso, não é? Uma sociedade que não valoriza mais o casamento, parece um contrassenso falar sobre isso. Mas é o que Jesus ensina aqui. É o que Jesus ensina. E se nós levamos a santidade a sério, nós vamos levar o que Jesus disse a sério. Acerca do casamento e acerca do ser solteiro. Acerca do ser solteiro. Outro dia nós tivemos num evento e um rapaz de 12 anos já era, por todos, incentivado a iniciar a sua atividade sexual. Ganhou camisinhas e não sei o quê, ou preservativos e tudo. Então parece que estamos é contrassenso isso. Mas nós temos bons exemplos de pessoas que se mantiveram solteiras e tiveram essa atitude aqui, um solteiro celibatário por causa do reino de Deus. John Stott foi um, não foi quem? John Stott. Ontem morreu o Chad. O Chad era solteiro também, não era? Eu acho que ele era solteiro também, mas ele teve uma vida, morreu com 90 anos. Se eu não estou enganado, ele era solteiro, mas uma vida inteira dedicada ao reino dos céus. E tantos outros exemplos. Eu encontrei uma pessoa nessa conferência que eu fui, um tal de Barry, e ele é um solteiro que leva esse tipo de vida e procura observar a santidade conforme Jesus ensina. E ele disse, olha, na sociedade que nós vivemos, é um preço difícil
nos abstermos de sexo, porque a tentação é muito grande. A tentação é muito grande. Mas é possível, é possível. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil continuar casado e não é fácil continuar solteiro. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos da graça do Senhor para nos ajudar. E eu acho que esse texto apela tanto a casados quanto a solteiros. E quando eu falo solteiros, pode ser divorciados ou viúvos, enfim. Apela tanto a casados quanto a não casados a ter uma vida de santidade dedicada ao Rei. Exclusivamente ao Rei. É isso que Ele quer e espera de nós. Fazer a sua vontade. Agradá-lo em tudo. E ter cuidado com as influências que nós recebemos, porque o mundo caminha numa direção completamente diferente daquilo que Jesus ensina. E sempre foi assim. Naquela época já era assim. A pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, olha, se é assim, então eu vou ficar solteiro? É melhor ficar solteiro? Na verdade, ele estava a perguntar, se fosse hoje, como é que eu posso gozar a vida? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Então, como é que eu posso gozar a vida? Tenho que levar a sério o casamento? Preciso ficar preso a uma mulher o resto da vida? Não posso despachá-la rápido? Poxa, é isso. Que isso? Com tantas aí, por que eu vou ficar preso a uma só? É melhor ficar solteiro. E tinha participar das orgias e da prostituição e etc. Então foi isso que eles perguntaram. Poxa, então, como é que eu posso gozar a vida? Essa é a pergunta de hoje. E a resposta de Jesus é: gozar a vida é ser santo e separado para Deus. Isso é gozar a vida. E isso se estende para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Eu gostaria que nós baixássemos nossa cabeça, fechássemos os nossos olhos e pensássemos um pouco nesse ensinamento de Jesus, que nos chama a uma vida diferente, a uma vida separada, a uma vida santa, a uma vida que o agrade. E se não estamos alinhados a este desejo de Jesus, é tempo de arrependimento e de mudança. Graciosamente, Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance. Como está o nosso relacionamento conjugal? Nosso coração está duro? Como está a nossa vida de solteiro? Como está o nosso namoro? Como é que eu trato a sexualidade? E se calhar Deus quer falar a alguns aqui, olha, aceitem o ser eunucos em favor do reino. Ficar solteiros em santidade para servir unicamente ao rei. Pode ser. Se for o caso, vá em frente. Pode ser que tenham pessoas que tenham desejo de casar, de encontrar um parceiro, uma parceira. Entrega esse desejo ao Senhor. Mas não procurem a felicidade a qualquer custo, a custo da santidade.
A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado pela ação do teu Espírito nas nossas vidas agora. Nós somos fracos e falhos, mas confiamos que o poder do Senhor pode nos ajudar a mudar as áreas da vida que precisam ser mudadas. Queremos andar em santidade e agradecemos